Boa noite, gente. Vamos para a nossa 10ª aula de Química aqui do Cursinho Popular. E hoje eu vou falar para vocês sobre soluções. Na aula passada, o Gabriel trouxe para vocês a parte de gases, e aquela lá foi a nossa primeira aula de Físico-Química. Hoje a gente continua nessa parte da Química, que a gente chama de Físico-Química, só que com soluções, né? O Gabriel, em uma aula, ele conseguiu fechar o assunto de gases. Soluções é um assunto um pouquinho maior, vai ter que ser trabalhado em 2 aulas, por isso hoje eu vou dar a parte de soluções 1 para vocês. É uma aula um pouco mais conceitual, um pouco mais teórica, no final aparecem alguns cálculos, mas é uma aula bem tranquila, né? Semana que vem o Henrique vai trazer para vocês a aula de soluções 2, que é um pouco mais matemática, mas ainda assim soluções é um assunto que, se vocês estudarem bem, direitinho, assistirem às aulas, fizerem as listas, tem chance de vocês dominarem o assunto com precisão e se darem bem quando cair uma questão de soluções. Bom, nessa primeira parte da aula de soluções, eu vou tratar para você o que é uma solução, vou trazer o que é uma solução, e a gente vai aprender a classificar soluções. Existem 3 tipos de classificação, com várias subclassificações entre elas, e a gente vai aprender a ver esses tipos de soluções. Mas, antes da gente chegar em solução propriamente dita, a gente vai ver que tem algumas outras classificações. Porque, por exemplo, se você olhar para essa vidraria aqui, com esses líquidos dentro, não necessariamente o que a gente está vendo aqui é uma solução. Ele pode ser uma mistura que não seja uma solução. Por isso, a gente vai sistematizar direitinho o que é uma solução e o que não é uma solução. Assim, a gente tem esse conceito de dispersão. Dispersão, gente, é quando uma mistura encontra-se disseminada na forma de pequenas partículas em outra substância. Então, quando a gente tem uma substância em pequenas partículas dentro de outra substância, a gente tem uma dispersão. Nesse quesito, dispersão é uma classificação geral. Toda mistura é uma dispersão. É como se fosse um sinônimo. É um nome bonitinho para mistura. Em vez de a gente falar mistura, a gente vai falar dispersão. E veja que ela é composta por uma fase dispersante ou um dispergente e uma fase dispersa ou um disperso. O disperso ou fase dispersa é a partícula que está disseminada, e a fase dispersante ou dispergente é aquela substância em maior quantidade onde a fase dispersa está disseminada. Nesse exemplo aqui prático do dia a dia, a gente tem água e a gente mistura com açúcar. A mistura de água com açúcar é uma dispersão. Veja que mistura, como eu falei, é um sinônimo para dispersão. Nesse caso, a água é o nosso dispersante, enquanto o açúcar é o nosso disperso. O açúcar está em menor quantidade e o açúcar, que são as pequenas partículas que estão disseminadas dentro da água, dentro do nosso dispersante. Bom, mas como eu falei, dispersão é um termo genérico, é uma classificação ampla, e por isso a gente pode dividir dispersão em outras 3 classificações, que seria a suspensão, o coloide ou dispersão coloidal e a nossa solução verdadeira ou solução propriamente dita. Mas vamos um por uma. A suspensão é toda mistura heterogênea a olho nu. Grava, por isso está em negrito, ó. Heterogênea. O tamanho das partículas dispersas é maior do que 1000 nanômetros. Isso significa que as partículas que estão dispersas são grandes, que possibilitam que a gente veja a olho nu. O conceito de mistura heterogênea, a gente já trabalhou aqui com vocês no cursinho. Mas, só para recapitular, tratam-se de misturas em que a gente consegue ver mais de uma fase. A gente consegue ver mais de... o conceito é fase, né? Mais de uma fase mesmo. Se você vê mais de uma fase a olho nu, a gente tem uma suspensão. Mas pode ser que você veja uma mistura, veja lá um vidro com alguma substância e para você parece que só tem uma fase. Você vê aquele líquido ali, para você é uma fase só. Só que se você usar aparelhos, você vai ver que existe mais de uma fase, existe uma partícula dispersa lá.
E esse é o caso do colóide ou dispersão coloidal. É toda mistura heterogênea, visível com o uso de aparelhos. Nesse caso, o tamanho médio da partícula dispersa ele está entre 1 e 1000 nanômetros. Como essa partícula ela é pequena, a gente não consegue ver a olho nu, mas ainda assim trata-se de uma mistura heterogênea. O colóide, por sua vez, pessoal, ele recebe algumas classificações. Ele pode ser um sol, um gel, um aerosol, uma espuma ou uma emulsão, certo? Aqui entre parênteses eu trouxe para vocês quem é a nossa fase dispersa, quem é aquela substância em menor quantidade, e depois da barra, quem é o nosso dispersante, quem é aquele em que a nossa fase dispersa está disseminado, certo? Então, por exemplo, no Sol. No Sol, temos como, por exemplo, uma gelatina. A gelatina, se você for ver, é um pozinho que a gente pega, compra, né, um pozinho, taca na água e mistura. A hora que você mistura, por exemplo, uma gelatina de morango, vai formar uma água avermelhada. Você olha lá, parece que tem uma fase só. Para você é uma mistura homogênea com certeza. Só que se você olhar com o uso de aparelhos, você vai ver todas aquelas partículas disseminadas. E por isso a gente tem um colóide, certo? Então, sólido disseminado no líquido. O gel é quando um líquido está disseminado num sólido, como por exemplo uma geleia ou num requeijão. Já o aerosol, a gente tem dois tipos. Quando um sólido está disseminado num gás, por exemplo uma fumaça, numa fumaça, a gente tem partículas sólidas, a gente consegue ver que é a que a gente chama da fuligem, né? Tá queimando ali, tá saindo aquelas queimadas, aquelas substâncias pretas, aquela poeira. Isso é uma fumaça. Já uma neblina seria quando um líquido está disseminado num gás. A neblina é quando tem aquelas gotículas de água suspensa no ar, aí você vê aquela névoa meio esbranquiçada, seria a neblina, que é um aerosol, que é um tipo de colóide. A espuma é quando a gente tem um gás disseminado num líquido, como por exemplo no chantilly. Quando você compra o chantilly no mercado, ele vem dentro de um cilindro como se fosse um spray de cabelo, assim, por assim dizer, que tem bastante pressão. Na hora que você aperta, ocorre a mistura do gás no líquido, saindo para a gente o chantilly. E a emulsão é quando a gente tem um líquido disseminado dentro de um outro líquido, como por exemplo a maionese. A maionese, você coloca lá a mistura dos ingredientes, né? Óleo, água, leite, temperos. E se você bater aquilo ali, vai ocorrer a mistura de líquido com líquido. Mas na emulsão, a gente traz uma observação de que para ela ocorrer é necessário o uso de um agente emulsificante ou de um surfactante, que é uma substância que vai fazer com que a fase dispersa e a fase dispersante se misturem de fato. No caso da maionese, esse agente surfactante é o ovo. Quando você quebra o ovo ali dentro e mistura, ele faz o que a gente chama de ponto de viragem, né? Aquela mistura toda líquida lá que você está batendo. A hora que você coloca o ovo, ela começa, ela engrossa. Esse engrossamento se deve ao nosso agente surfactante, que no caso da maionese, nosso exemplo, é o ovo. Bom, essa classificação, pessoal, ela não é tão importante assim. Eu trouxe para vocês para ficar completo, mas não precisam quebrar a cabeça de decorar o que é um sol, o que é um gel, o que é um aerosol, o que é uma espuma, o que é uma emulsão. Isso nem é a parte mais importante da nossa aula. Eu trouxe para vocês terem conteúdo. O importante é vocês saberem o que é uma dispersão, que essa dispersão ela pode ser classificada em suspensão, em coloide ou em solução verdadeira. A solução verdadeira, por sua vez, é toda mistura homogênea. Falou em mistura homogênea, pessoal, é solução verdadeira, né? Que a gente pode simplesmente chamar de solução. Se falar de mistura heterogênea, aí pode ser uma suspensão ou pode ser um coloide. Bom, e como a gente forma uma solução? Uma solução é formada quando a gente pega um soluto, que é a substância que vai ser dissolvida, e esse soluto é jogado dentro de um solvente, que é a substância que dissolve. Quando isso se junta, a gente tem a formação da nossa solução, certo? Veja que o termo solvente e soluto, eles só podem ser utilizados para a solução verdadeira.
Para suspensão e para coloide, é aquele termo que eu apresentei no primeiro slide para vocês. Fase dispersante ou dispergente e fase dispersa ou disperso, certo? Então, soluto e solvente apenas para solução. E por que uma solução é uma mistura homogênea? Porque o tamanho da partícula que está dispersa nela encontra-se entre 0 e 1 nanômetro. Ou seja, é uma partícula muito pequena. Nem com o uso de aparelho você não consegue ver, certo? Bom, assim como o coloide foi classificado em algumas subcategorias, a nossa solução verdadeira também pode ser classificada. E a gente tem 3 tipos de classificação: quanto ao seu estado de agregação, quanto à quantidade de soluto e solvente e quanto à natureza do soluto e do solvente. Vamos ver um por um. Quanto ao estado de agregação. Nessa classificação, a nossa solução ela pode ser sólida, ela pode ser líquida ou ela pode ser gasosa. O que vai determinar que uma solução seja sólida, líquida ou gasosa? O estado físico do seu solvente. Se o nosso solvente for um sólido, temos uma solução sólida. Se o nosso solvente for um líquido, temos uma solução líquida. Se o nosso solvente for um gás, temos uma solução gasosa. E aí eu trouxe para vocês todas as variações possíveis. Uma solução sólida com soluto sólido, uma solução sólida com soluto líquido, uma solução sólida com soluto gasoso e assim por diante. Vou trazer um exemplo de cada para que vocês possam entender. Bom, o primeiro exemplo é uma solução sólida com soluto sólido, que são as ligas metálicas. Se você pegar, por exemplo, o ouro 18 quilates, o ouro 18 quilates não é um ouro puro. Ele tem uma mistura. Provavelmente o Henrique trabalhou com vocês lá em ligas metálicas em ligações químicas. Mas só para relembrar, o ouro 18 quilates, você vai misturar um ouro com outro metal, geralmente pode ser cobre, estanho, né? E vai formar para a gente essa liga. Um dos metais vai estar em menor quantidade, que vai ser o nosso soluto. E esse metal é sólido, então trata-se de um soluto sólido. O outro metal que vai estar em maior quantidade vai ser o nosso solvente, que vai ser sólido também. Por isso a gente tem uma solução sólida de soluto sólido. Quando a gente pega um sal hidratado, como por exemplo o MgCl2, 5H2O, o que a gente tem que entender quando a gente faz essa leitura? Um sal hidratado é um sal em que a água foi incorporada ao retículo cristalino dessa estrutura. Devido à sua característica higroscópica, né, que a gente fala, esse sal se tornou o que a gente chama de hidratado e isso é representado com esse pontinho aqui. Nesse caso, o nosso solvente, né, a substância em maior quantidade, é o sal, é o MgCl2. Mas a água está dissolvida nesse sal. Por isso que o nosso soluto é líquido. O sal hidratado é um exemplo de solução sólida com soluto líquido. E por fim, um soluto gasoso, numa solução sólida, seria a máscara contra gás, né? Se você pegar aquelas máscaras contra gás que a gente vê em filme, em séries tipo Breaking Bad, o gás ele entra na máscara e ele não passa para a respiração, porque ele se dissemina em substâncias sólidas que existem ali dentro da máscara. Então, essa substância sólida é o nosso solvente e o gás é o nosso soluto. Como o nosso solvente é a substância sólida, a gente tem uma solução sólida. Os exemplos de soluções sólidas é um pouquinho difícil de compreender, porque não é uma coisa que a gente vê com muita facilidade. Mas eu trouxe aqui para vocês os exemplos, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar. Passando para a solução líquida. A solução líquida é quando o nosso solvente é líquido. São soluções que a gente vê com mais facilidade, por isso que eu vou passar um pouquinho mais rápido pelos exemplos. Se você pegar sal e dissolver na água, o sal é sólido, então é um soluto sólido. A água é o nosso solvente, é líquido, então é uma solução líquida com soluto sólido. Mas esse soluto pode ser um líquido, como por exemplo o álcool etílico. Se você pegar álcool etílico e misturar com a água, a gente vai ter uma solução líquida de soluto líquido. Eles vão se misturar, você só vai ver uma fase só, vai ser uma mistura homogênea, portanto trata-se de uma solução em que o nosso soluto e o nosso solvente é líquido. Se você pega um refrigerante, a hora que você abre ele, sai todo aquele gás, faz o tss.
Esse gás que estava dissolvido lá na água do refrigerante, ele é o nosso soluto, que é um gás. Enquanto a água, né, o líquido, é o solvente. Por isso que a nossa solução é líquida. Por fim, a gente vai ter a nossa solução gasosa. Solução gasosa é quando o nosso solvente é um gás. Então, por exemplo, se a gente pegar a naftalina. Naftalina é aquele produto que a gente coloca no armário para afastar insetos, traços da roupa. A naftalina sublima e aí faz com que no ar fiquem partículas sólidas formando essa solução, né? Que é o soluto sólido e o ar é o solvente gasoso, por isso a nossa solução é gasosa. A umidade relativa do ar. A umidade relativa se refere à quantidade de gotículas de água na nossa atmosfera, né? E as gotículas de água são líquidos, é líquido. Então o nosso soluto é líquido. E o ar, onde está envolto, é um gás. Por isso a nossa solução é uma solução gasosa de soluto líquido. E por fim, qualquer mistura gasosa, como vocês viram com o Gabriel aí na última aula, trata-se de uma solução gasosa com um soluto gasoso. Então, se eu pegar e misturar CO2 com oxigênio, vai ser uma mistura homogênea, vai ter uma fase só, portanto é uma solução. Ok. Nessa solução, a substância que tiver em maior quantidade vai ser o nosso soluto, o nosso solvente, desculpa, e a que tiver em menor quantidade vai ser o nosso soluto. Como o nosso solvente é sólido, a nossa solução é gasosa, certo? Então, talvez não tenha ficado assim tão claro para vocês com esse tanto de exemplo, mas para aí, ouve direitinho. O importante é vocês saberem que o estado físico de uma solução corresponde ao estado físico do solvente. Se o nosso solvente for sólido, a nossa solução é sólida. Se o nosso solvente for líquido, a nossa solução é líquida. Se o nosso solvente for gasoso, a nossa solução é gasosa. A segunda classificação que existe é quanto à quantidade de soluto e solvente. A nossa solução ela pode ser diluída ou a nossa solução pode ser concentrada. A solução é diluída quando existe pouco soluto no solvente. E a nossa solução é concentrada quando existe muito soluto no solvente. Então, por exemplo, se você pegar uma colher bem cheia de sal e tacar num copo americano com água e misturar, essa solução é concentrada porque tem muito soluto no solvente. Mas se você pegar essa mesma colher de sal bem cheia e tacar numa piscina, essa solução que formou na piscina é diluída, porque a quantidade de soluto é pouco em relação ao nosso solvente. Certo? Acho que ficou acho que ficou claro para vocês o que é diluído e o que é concentrado. E por fim, a gente tem a classificação da nossa solução em iônica ou molecular, que é quanto à natureza do soluto e do solvente. Iônica é quando a gente tem a presença de íons em solução. E molecular é quando a gente encontra somente moléculas. Vocês viram comigo com o Gabriel nas aulas passadas, quando eu dei para vocês, quando eu e o Gabriel demos ácido, base, óxido, sais, a gente apresentou para vocês os conceitos de dissociação e ionização. A dissociação é a mera separação dos íons, e a ionização é quando acontece uma reação química. A separação dos íons, por exemplo, numa base, né? Se você pegar, sei lá, CaOH2, a hora que você coloca em água, os íons se separam, isso é uma dissociação. E a ionização é quando ocorre uma reação química, né? Se você pegar, sei lá, um HCl, ele vai formar o íon hidroxônio, né? H3O+, e mais o Cl-. Mas enfim, isso vocês já viram, não vem ao caso. Se tiver íons em solução, solução iônica. Se não tiver íons em solução, teremos uma solução molecular, como por exemplo numa mistura de glicose com água. A molécula de glicose não sofre nem dissociação, nem ionização. Por isso que teremos uma solução molecular. Aqui nesse slide eu trouxe para vocês uma aplicação prática. O Enem gosta de cobrar bastante cotidiano, né? Então é importante a gente estar atento a isso, que é o efeito Tyndall. O efeito Tyndall é uma aplicação físico-química das nossas soluções, das nossas dispersões, né, na verdade. Se você pegar aqui, por exemplo, um recipiente com água pura e tacar um laser nele, veja que você não vai conseguir ver nada.
Mas, se você tacar esse mesmo laser num coloide, uma dispersão coloidal, a gente vai conseguir ver a luz se espalhando. Para esse efeito óptico do espalhamento da luz pelas partículas coloidais, a gente dá o nome de efeito Tyndall. Então vejam aqui, esse aqui é um esquema, vejam na imagem uma foto real de laboratório. Tacou a luz, nessa substância amarela não aconteceu nada. Portanto, não é um coloide. Como a gente não está vendo mais de uma fase, muito provavelmente é uma solução. Mas nessa substância aqui ocorreu o espalhamento da luz. Logo, trata-se de um coloide. E aqui, nessa imagem, é uma imagem que a gente costuma ver na natureza, né, no nosso dia a dia, desse espalhamento da luz. Também é uma aplicação do efeito Tyndall. Bom, gente, até perdi o ar aqui, né? A classificação é grande, mas eu trouxe aqui para facilitar para vocês. Então vamos lá. Dispersão é o nosso termo geral, certo? É a mesma coisa que eu falar mistura. É como se fossem sinônimos. A dispersão, por sua vez, pode ser classificada em suspensão, coloide ou solução verdadeira. E isso se dá por meio do tamanho da partícula. Se a partícula estiver entre 0 e 1 nanômetro, ela é muito pequena, ela se dissemina bem, e aí a gente vai formar a solução verdadeira. Se tiver entre 1 e 1000 nanômetros, essa partícula ela não é tão pequena assim, só que para a gente ver a olho nu, a gente não consegue. Por isso a gente vai ter um coloide. E se ela for maior do que 1000, a gente consegue ver a olho nu, a gente tem uma suspensão. O coloide ele pode ser classificado em sol, gel, aerosol, espuma ou emulsão. Não é uma classificação que vocês precisam decorar, é mais para vocês conhecerem, estarem familiarizados, que eu trouxe para vocês. Já a solução verdadeira ela pode ser classificada em sólida, líquida ou gasosa, se for contar o seu estado de agregação. E essa classificação a gente consegue fazer lembrando que o nosso solvente é quem determina o estado da solução. Ela pode ser diluída ou concentrada, dependendo da quantidade de soluto que está dissolvido em relação ao nosso solvente. E ela pode ser iônica ou molecular, dependendo da natureza do nosso soluto, do nosso solvente. E aqui um outro fluxograma para fixar novamente para vocês. Mistura, que a gente chama de dispersão lá. Ela pode ser homogênea ou heterogênea. Se for heterogênea, ou é uma suspensão ou é um coloide. Se for homogênea, é sempre solução. Toda solução é uma mistura homogênea. A solução ela é constituída por soluto e por solvente. Se for uma mistura heterogênea, fase dispersante ou dispergente e fase dispersa ou disperso. O solvente mais importante que a gente costuma ver é a água, e nesse caso, quando a gente tem água como solvente, a gente tem as soluções aquosas, que vai ser o que a gente vai trabalhar mais ou menos daqui para frente. Bom, gente, então nessa primeira parte da aula a gente viu as classificações e entendemos o que é uma solução. A partir de agora, a gente não vai trabalhar mais com suspensão, a gente não vai trabalhar mais com coloide. É só a solução daqui para frente, tanto comigo quanto com o Henrique. Agora, eu vou trazer para vocês o conceito de solubilidade. Para a gente entender solubilidade de um sistema, a gente tem que entender o que é o coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade corresponde à máxima quantidade de soluto que pode ser dissolvido numa quantidade fixa de solvente, em determinadas condições de temperatura e de pressão. Então vamos pegar uma substância A, por exemplo. A 20 graus Celsius, o seu coeficiente de solubilidade é de 15 gramas por 100 gramas de água. Qual que é a nossa interpretação? Que a 20 graus Celsius, a gente consegue encontrar no máximo 15 gramas da substância A em 100 gramas de água. Por que no máximo? Porque é a máxima quantidade de soluto que pode ser dissolvido numa quantidade fixa de solvente. Qual que é a quantidade fixa de solvente que o exercício propôs? 100 gramas de água. Veja que o coeficiente de solubilidade é um dado que o exercício traz para vocês.
Aqui eu estou ensinando vocês a interpretar ele, mas não é que vocês vão ter que achar o coeficiente, ele é um dado do exercício. Pode ter exercício que vocês tenham que achar, mas o mais comum é ser dado para vocês. Tá. A partir disso, desse conceito de coeficiente de solubilidade, a gente consegue traçar algumas classificações. A primeira dela é de dissolução endotérmica ou exotérmica. A endotérmica é quanto maior a temperatura, maior a solubilidade. Então, se eu aumento a temperatura desse sistema e o coeficiente de solubilidade aumenta, a gente tem uma dissolução endotérmica. Mas se eu aumento uma temperatura e essa solubilidade cai, passa, sei lá, para 10, a gente tem uma dissolução exotérmica. Com isso, a gente já consegue ver que a temperatura influencia no nosso coeficiente de solubilidade, assim como a pressão. Por isso que, na definição de coeficiente de solubilidade, tem que estar fixo, tem que estar determinadas as condições de pressão e temperatura. E aí a gente vai começar a classificar as nossas soluções. Quanto à nossa saturação, a nossa solução pode ser insaturada ou não saturada, ela pode ser saturada ou ela pode ser supersaturada. Vamos ver uma por uma? A solução é dita insaturada ou não saturada quando a quantidade de soluto é inferior ao coeficiente de solubilidade. Então, aqui, por exemplo, o coeficiente de solubilidade do NaCl para temperaturas e pressões determinadas é de 36 gramas para cada 100 gramas de água. Então, eu peguei 100 gramas de água, taquei 25 gramas de NaCl lá dentro. Formou uma solução, só que, por a quantidade de soluto ser inferior à do coeficiente de solubilidade, o coeficiente de solubilidade é 36. Eu estou tacando 25. Como é inferior, a gente tem uma solução insaturada, certo? Ou não saturada. A solução saturada, por sua vez, é quando ocorre quantidade de soluto igual ao coeficiente de solubilidade. Então, por exemplo, eu vou lá e taco 50 gramas de NaCl em 100 gramas de água. Veja que o máximo que dissolve é 36. Então, a gente vai ter uma solução saturada, ou seja, a gente vai ter 36 gramas de sal aqui em 100 gramas de água, só que vai sobrar 14, né? 36 mais 14 dá 50. Esses 14 compõem o que a gente chama de corpo de fundo, certo? A solução que a gente fala é só a água com o sal. Porque vocês podem pensar, esse sistema aqui é heterogêneo, então isso daqui não é uma solução. Veja que esse sistema é heterogêneo, vocês estão certos, mas o sistema é composto pela solução e pelo corpo de fundo. A solução é uma mistura homogênea, certo? Se não ficou claro, me avisem, mas vocês têm que saber diferenciar sistema de mistura, porque a gente tem sistema homogêneo e sistema heterogêneo, mistura homogênea e mistura heterogênea. Mas a nossa solução ela é saturada. Aqui eu trago para vocês que vocês têm que tomar cuidado. Não associem solubilidade à solução diluída ou concentrada. Por exemplo, o examinador fala para vocês: toda solução insaturada é diluída e toda solução saturada é concentrada. Gente, isso daqui é falso. Não associem solubilidade à solução diluída ou concentrada. Solução diluída e concentrada que a gente viu lá atrás é pouco soluto em muito solvente ou muito soluto em pouco solvente, né? Relação da quantidade de soluto e solvente. Vou dar um exemplo para vocês verem como isso aqui é falso. Se você pegar a substância B a 20 graus Celsius, ela tem coeficiente de solubilidade 8 gramas por 100 gramas de água, certo? Aí você vai lá e coloca meia grama de água, meia grama de B em 100 gramas de água. Essa solução, ela é de que tipo? Como a quantidade que a gente colocou é menor do que a do coeficiente de solubilidade, ela é uma solução insaturada. E ela é diluída?
Não necessariamente. Ela está sendo concentrada, certo? Agora, se você for lá e colocar, por exemplo, 7 gramas da substância, ela é uma solução de que tipo? Insaturada, porque tem menos que o coeficiente de solubilidade. Só que ela é concentrada? Não, porque vai estar em 100 gramas de água. Tem muita quantidade de água aí ainda. Então não associem solução insaturada como diluída e saturada como concentrada. Isso é falso, certo? Veja, meia grama ela é insaturada e ela é diluída. Só que se você for pegar e colocar 50 gramas, ela vai ser saturada e não necessariamente concentrada. Tem que prestar atenção quanto a isso, certo? Se não ficou claro, mais uma vez me chamem que eu tento explicar de alguma outra forma para vocês entenderem. E por fim, gente, a gente tem a solução supersaturada. A solução supersaturada é quando a gente coloca uma quantidade de soluto maior que o coeficiente de solubilidade. Mas solução supersaturada é uma solução super instável. Qualquer tipo de perturbação que você fizer a esse sistema, vai ocorrer a precipitação. Vamos ver como que a gente forma uma solução supersaturada. Se você pegar a substância A, ela tem coeficiente de solubilidade de 15 gramas por 100 gramas de água a 20 graus Celsius e a 50 graus Celsius, coeficiente de solubilidade é de 20 gramas por 100 gramas de água. Então a gente pega lá 20 gramas de A e dissolve em 100 gramas de água a 50 graus Celsius. Como isso foi dissolvido, está respeitando o coeficiente de solubilidade, a gente tem aqui uma solução saturada. Aí a gente deixa em repouso e vai abaixando a temperatura lentamente. Então passa de 50 para 20. A quantidade que estava dissolvida era 20 gramas, e aqui vai continuar sendo 20 gramas. Como a gente diminuiu lentamente, controlou o ambiente, a gente vai ter 20 gramas de ar dissolvido em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Veja que a quantidade de soluto é superior ao coeficiente de solubilidade nessa temperatura, que seria 15 graus Celsius. Aqui a gente tem uma solução supersaturada. Mas, como eu falei, é uma solução instável. Qualquer perturbação que você fizer, essas 5 gramas que estão a mais dissolvida, vai cair e vai precipitar como corpo de fundo. Então, por exemplo, se você pegar um grão de arroz e tacar aí dentro, ponto. Tudo que estava dissolvido a mais vai se precipitar. Então, aquele sal, aquelas 5 gramas de sal que estava a mais, vai sair da solução e vai formar o corpo de fundo. Então, solução supersaturada é quando a quantidade de soluto é superior ao coeficiente de solubilidade, mas é uma solução instável. Bom, gente, então a gente viu lá as soluções quanto o seu conceito e sua classificação. Vimos o que é solubilidade. E agora, para fechar essa parte de solubilidade, eu vou apresentar para vocês as curvas de solubilidade. A curva de solubilidade ela é um método gráfico que vai fornecer para a gente o coeficiente de solubilidade de uma substância em uma determinada temperatura. Como eu falei para vocês lá atrás, com dissolução endotérmica e exotérmica, a temperatura é um fator que altera a nossa solubilidade, assim como a pressão. Veja, se você pegar aqui a temperatura de 10 graus Celsius, a gente tem uma solubilidade de 2 gramas para cada 100 gramas de água. Mas se você pegar 20 graus Celsius, sobe para 6 gramas a cada 100 gramas de água. Esse é o papel da nossa curva de solubilidade, oferecer graficamente para a gente a variação do nosso coeficiente de solubilidade pela temperatura. Vamos lá. Eu falei para vocês que existe a dissolução endotérmica, que é aquela que o nosso coeficiente de solubilidade aumenta com o aumento da temperatura, e a dissolução exotérmica, que é aquela que o coeficiente de solubilidade diminui com o aumento da temperatura. Graficamente, isso seria em vermelho a dissolução endotérmica e em verde a dissolução exotérmica. Vamos pegar aqui, por exemplo, essa temperatura. Teria esse coeficiente de solubilidade. Se eu aumentar para a temperatura aqui, ó, vai ter um coeficiente de solubilidade maior.
Como aumentou o coeficiente com o aumento da temperatura, dissolução endotérmica. Agora vamos para o verde. Se eu pegar essa temperatura aqui, ó, tem um coeficiente aqui, certo? Ó. Agora se eu pego uma temperatura aqui, ó, vai ter um coeficiente aqui. Como o coeficiente diminuiu em relação ao aumento da temperatura, temos uma dissolução exotérmica. É interessante vocês verem aqui, esquecem a curva roxa. Foca só na verde e na vermelha. Quando a temperatura é igual a essa temperatura Tzinho aqui, a solubilidade de A é igual a de B. Se a temperatura for maior, se essa temperatura Tzinho, se a temperatura for menor do que Tzinho, então for uma temperatura que está para cá, ó, a solubilidade de B é maior do que de A. Então pega uma temperatura qualquer aqui, ó, menor do que Tzinho. Vou pegar essa. A solubilidade de A está aqui, ó. Já a solubilidade de B está aqui, está maior. Mas, se eu pegar uma temperatura maior do que Tzinho, então daqui para frente, ó, a solubilidade de B nessa temperatura aqui, está aqui. Nessa mesma temperatura fictícia que está aqui, ó, está aqui em cima. Então, isso aqui é só para sistematizar a nossa análise de gráfico, mas isso daqui é uma coisa que vocês provavelmente conseguem fazer sem decorar e tudo mais. Quando as curvas não se cruzam, como que a gente determina quem é mais solúvel? É quem estiver acima. Então, por exemplo, a curva B, verde, e a curva roxa. Quem que é mais solúvel? É a curva roxa, é da substância, vamos chamar de C. Pega uma temperatura qualquer, essa temperatura aqui. A solubilidade de B está aqui. Nessa mesma temperatura, a da roxa, da C, está mais em cima. Então, quando as curvas não se cruzam, quem estiver mais em cima é mais solúvel. Quando as curvas se cruzam, aí tem que usar isso daqui, que não é para vocês decorarem. É só para vocês entenderem como que faz. Bom, classificação das soluções graficamente falando. Eu falei para vocês que as soluções podem ser classificadas em supersaturada, em solução saturada ou em solução insaturada. A solução saturada é aquela em que a gente consegue dissolver a quantidade de soluto igual ao coeficiente de solubilidade. Então, qualquer ponto em cima da curva, a gente tem dissolução saturada, bem em cima da curva. Se você pegar qualquer ponto que esteja fora da curva, acima delas, seria soluções supersaturada. E abaixo delas, soluções insaturadas. Porque vocês vão estar pegando quantidades menores de soluto e maiores, aqui nesse caso, do que o que é proposto pelo coeficiente de solubilidade. Veja como é formada uma solução supersaturada graficamente. Aqui eu trouxe de novo para vocês aquele exemplo, aquele mesmo exemplo que a gente falou agora há pouco, há 10 minutos atrás. Primeiro a gente pegou, numa temperatura maior, 100 gramas de água e dissolveu 20 gramas, que é o que o coeficiente permitia. Então, suponha que aqui seja 50 graus Celsius, a gente foi lá e colocou 20 gramas. E deu pra gente uma solução não saturada, né? Uma solução... deu pra gente uma solução... Isso, não, saturada em relação a esse coeficiente. Aqui tá errado, deu uma solução saturada. Oh, desculpa, que tá certo. Tô confundindo em relação ao gráfico. Aqui deu uma solução insaturada. Opa, deu uma solução saturada. A hora que passou para o repouso, vai passar para supersaturada e a instabilidade leva a formar uma solução saturada e o corpo de fundo. Aqui no gráfico, que mostra como forma essa solução supersaturada, como é? A gente vai ter uma solução que abaixo da curva é não saturada. Quando a gente começar a diminuir a temperatura, vai passar por uma saturação que vai chegar a uma supersaturação. Eu não fui muito feliz aqui no exemplo de não saturada, porque aqui nesse caso tá saturando, né? Mas se eu colocar aqui, por exemplo, 18 gramas de A, vai acontecer a mesma coisa e vai ser uma solução não saturada. Mas acho que deu para vocês entenderem, graficamente falando, como que eu passo de uma solução não saturada ou de uma solução saturada para uma solução supersaturada. A gente sai debaixo do gráfico
passa pelo gráfico e fica em cima do gráfico. Às vezes, a nossa curva de solubilidade vai vir dessa forma aqui, ó, com essa quebra. Essa quebra a gente chama de ponto de inflexão. É quando aquele sal hidratado que eu expliquei para vocês lá no início perde as suas moléculas de água e fica só a parte sólida. Então, o sal hidratado, ele tem aqui uma característica de dissolução endotérmica. O aumento da temperatura aumenta a nossa solubilidade. Já o sal anidro tem uma característica de dissolução exotérmica. A queda da temperatura, ao aumento da temperatura, leva à queda da solubilidade. Essa saída de água pode acontecer de uma vez ou parcialmente, várias vezes, né? E por fim, para tratar dessa parte de conceitos, vamos deixar mais claro aqui quais são os fatores que atuam na solubilidade de gás em líquido. O primeiro fator que a gente tem é a temperatura. Em relação à temperatura, quanto maior for a temperatura, menor é a solubilidade de um gás num líquido a pressão constante. Por quê? A temperatura aumenta a energia cinética dos gases e esses gases escapam com maior facilidade. Então você pensa assim, um refrigerante quente. Na hora que você abre um refrigerante, um refrigerante quente, o gás sai com mais facilidade ou com menos facilidade? Ele sai com mais facilidade, porque a energia cinética dele é maior, certo? Então, quanto maior a temperatura, menor a solubilidade. Já quanto menor a temperatura, ou seja, um refrigerante geladinho, o gás consegue ficar dissolvido, ele consegue ficar mais solúvel no líquido do refrigerante. Além do refrigerante, a gente tem outros exemplos, como por exemplo, peixe de água fria e peixe de água quente. Por que se eu pegar um peixe de água fria e um peixe de água quente e mudar eles de ambiente, possivelmente eles vão morrer? Porque a quantidade de oxigênio nesses tipos de água é diferente e eles estão adaptados a cada um na sua quantidade correta. Então não pode acontecer essa mudança. Por que água quente despejada em rio é considerada poluente? Tem indústria aí que faz a sua produção, envolve na sua produção o uso de água quente, por exemplo, para fazer aquelas caldeiras, e aí pega e despeja água quente no rio. E isso vai fazer com que a solubilidade do oxigênio na água caia, e aí os peixes vão morrer. Se tem alguma coisa que está degradando, fazendo com que os peixes morram, isso é um poluente. Por isso que água quente em rio é considerado um poluente, é um crime ambiental. O que é preciso fazer antes de despejar? É necessário a gente aerar essa água. Isso é feito naturalmente com cachoeira ou corredeiras, que incorporam oxigênio, e artificialmente com escadarias ou chafariz, né? Então, se você for ver as cachoeiras, a hora que cai a água, ela consegue incorporar no tamanho da sua altura várias quantidade de oxigênio para a água. Isso é a função de uma cachoeira ou de uma corredeira. Já artificialmente é quando você faz a escadaria, que você fazer como se fosse vários degraus. A água vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai incorporando o oxigênio. E isso faz com que aumente também a quantidade de oxigênio na água, certo? Bom, essa é a influência da temperatura. A temperatura, então, quanto maior for, menor o gás dissolvido. Para lembra do refrigerante. Refrigerante quente, o gás sai rapidão. Pressão. Quanto maior for a pressão, maior vai ser a solubilidade de um líquido, em uma temperatura constante. E isso é dado pela nossa lei de Henry. A lei de Henry fala para a gente que a solubilidade ela é diretamente proporcional à nossa pressão. Se eu aumentar a pressão, eu aumento a solubilidade. Exemplo prático, né? Estou trazendo esses exemplos práticos porque o Enem gosta de cobrar cotidiano, então vocês precisam saber. Os mergulhadores, quando eles vão para profundidades maiores, quando eles vão lá para o fundo do oceano e vão mergulhando mais fundo, a pressão sobre eles é maior, porque a coluna de água sobre eles aumenta. Com isso, a gente dissolve mais os gases no sangue, porque a gente aumentou a pressão. Se esse mergulhador volta para a superfície rapidamente, a pressão diminuiu. Se a pressão diminuiu, a solubilidade cai. Com a solubilidade caindo, o gás tem que sair do sangue.
esse gás saindo do sangue ele pode ficar aprisionado nos vasos, o que gera para a gente o quadro de embolia, que pode ser fatal. Então aqui eu trouxe graficamente temperatura e solubilidade de gases. Gás metano, gás oxigênio, monóxido de carbono e gás hélio. Vejam que todos, conforme eu aumento a temperatura, a solubilidade cai. Alguns caem mais e outros caem menos. Olha o hélio como cai discretamente. Já a pressão em relação à solubilidade, quanto maior a pressão, maior a solubilidade. Veja aqui o exemplo do oxigênio e o exemplo do nitrogênio. E vejam que ele fixou a temperatura em 25 graus Celsius. Então, numa temperatura fixa, quanto maior a pressão, maior a solubilidade. E agora a gente está encaminhando para a parte final da nossa aula, que a gente vai falar do conceito de concentração de soluções. Aqui eu vou adentrar a parte mais matemática que eu falei para vocês. Então, até agora foi tudo mais conceitual. Claro que tem exercícios matemáticos ali da última parte de gráfico, né, e tudo mais, mas foi bastante conceito, né? Aqui é a parte matemática da físico-química das soluções. Eu vou iniciar com vocês essa parte hoje. O Henrique vai terminar com vocês essa parte na semana que vem. Bom, o primeiro tipo de concentração que existe é a concentração comum. Mas antes da gente falar de concentração comum, a gente tem que padronizar a nossa linguagem. Sempre que a gente estiver falando de soluto, a gente vai utilizar o índice 1. Então, por exemplo, qual é a massa de soluto? A gente vai colocar M1. Sempre que a gente estiver falando de solvente, a gente vai utilizar M2. Solvente é 2. E sempre que a gente estiver falando da solução, a gente não vai usar índice, vai ficar sem nada. Então, massa da solução, M. Essa convenção aqui, gente, não sou eu, Lucas, que está determinando. Vamos adotar essa. Ela é a convenção internacionalmente usada. Você quer chamar a massa de soluto de MS, a massa de solvente de MSol, fica à vontade. Para a prova teste, pouco importa. Eu estou passando para vocês porque às vezes alguém vai fazer alguma prova aberta, né, como por exemplo a UFO, ou os vestibulares das universidades paulistas, Unesp, Unicamp e FUVEST. Aí é importante vocês adotarem a linguagem internacional, né? O índice 1 para soluto, o índice 2 para solvente, e sem nada é a solução. Então vamos lá, concentração comum. A concentração comum é a relação entre a massa de soluto e o volume de uma solução. Então, se você for pegar a massa de um soluto, está para um volume de uma solução, assim como a concentração está para 1 litro. Se você pegar 1 litro e fixar, a gente tem a concentração. Fazendo essa regra de 3, a gente chega a essa formulinha aqui, concentração é igual a massa sobre volume. Então vamos pegar aqui um exemplo. Uma solução de concentração 20 gramas por litro. Significa que em 1 litro de solução, lembra que é solução, a gente tem 20 gramas de soluto. Veja, essa leitura é totalmente diferente do coeficiente de solubilidade. Aqui a gente está falando de concentração. Coeficiente de solubilidade é a quantidade que a gente pode dissolver em uma quantidade fixa de solvente. Aqui é relação entre massa de soluto e volume de solução. Densidade. Quando a gente trabalhou com vocês densidade para uma substância pura, era a massa e volume da substância. Então, por exemplo, a densidade do álcool, 0,78 gramas por ml, significava que em 1 ml a gente tinha 0,78 gramas de álcool. Para a solução vai ser a mesma coisa. Vai ser a relação entre massa e volume, mas de quem? Da solução. Então, uma solução com densidade 1,2 gramas por ml significa que em 1 ml de solução é a mesma coisa que 1,2 gramas da mesma, ou seja, da solução. Não confundam concentração comum, que é a que a gente viu nesse slide aqui, com densidade. A concentração comum ela vai expressar para a gente a massa de soluto presente em um volume de solução, em 1 litro, né? Já a densidade ela vai expressar para a gente a massa total, ou seja, soluto mais solvente,
de uma solução, certo? Título. Título é uma outra forma de a gente expressar concentração, e ele pode ser dado por título em massa ou título em volume. O título em massa também é chamado de porcentagem em massa. Título, gente, sempre que falar a palavra título, você tem que pensar não sei o que da solução em relação a não sei o que. Vamos de novo. Tem que pensar alguma coisa do soluto em relação a alguma coisa da solução. Como o título é em massa, é massa do soluto e massa da solução. Se for volume, é volume do soluto por volume da solução. Então vamos lá, se eu pegar uma massa de soluto para uma massa de solução e fazer o título em relação a 100, porque é uma porcentagem, então em relação a 100, fizer a regra de 3, a gente vai chegar na formulinha aqui. Massa de soluto por massa da solução vezes 100, a gente tem o nosso título em massa, sendo que a massa de solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Lembra, índice 2, massa do solvente. Esse 100 aqui, multiplicando, é para ser dado em porcentagem. Então, por exemplo, uma solução de concentração 20% em massa, ou ele vai falar 20% M/M, que significa título em massa. Qual que é a nossa leitura? Que em 100 gramas, porque é massa, não é volume, em 100 gramas de solução, a gente tem 20 gramas de soluto e 80 gramas de solvente, porque a massa de solução é igual à massa de soluto mais a massa de solvente. Já o título em volume é a mesma coisa, só que é para volume. É a relação entre o volume do soluto e volume da solução. E a gente multiplica por 100 para sair em porcentagem. Lembrando que o volume da solução é igual ao volume do soluto mais o volume do solvente. Então veja, uma solução de concentração 15% em volume ou 15% V/V significa que em 100 ml de solução, a gente tem 15 ml de soluto e 85 ml de solvente, porque 85 mais 15 vai dar os nossos 100 ml de solução. Então, mais uma vez, título, você sempre tem que pensar alguma coisa do soluto em relação a alguma coisa da solução. Título em massa, massa do soluto sobre massa da solução. Título em volume, volume do soluto por volume da solução. Você multiplica por 100 para sair em porcentagem, sempre lembrando que volume da solução é igual ao volume do soluto mais o volume do solvente, e massa da solução é igual à massa do soluto mais massa do solvente. E existe também para gente, para complicar um pouquinho a nossa vida, esse título que é dado em M/V. É a relação entre massa da solução, massa do soluto por volume da solução. Lembrando sempre, título é sempre soluto sobre solução, soluto sobre solução, soluto sobre solução. Aqui é massa do soluto, primeiro é o soluto, por volume da solução. Então, se a gente pega lá um rótulo que fala, isso é água oxigenada de solução de concentração 20% M/V. Qual que é a leitura que a gente faz? Em 100 ml de solução, sempre vai ser 100 ml esse volume, a gente encontra 20 gramas de soluto. Sempre é gramas. Então, é 100 ml para alguma coisa em gramas. Sempre é 100 ml, porque é 100%, e sempre é gramas. É a unidade fixada. É assim que a gente faz essa leitura do título M/V. Certo? E por fim, a última coisa que eu tenho que passar para vocês é o chamado teor alcoólico. O teor alcoólico é uma concentração que vai indicar a porcentagem de álcool etílico na mistura. Então, por exemplo, uma solução com teor alcoólico de 25% significa que em 100 ml dessa solução, porque 100% é porcentagem, em 100 ml a gente tem 25 ml de álcool etílico. Então você pega, sei lá, uma latinha de cerveja que fala que tem teor alcoólico de 5%. O que significa? Que em 100 ml de cerveja, 5 ml é álcool etílico, certo? Ou pode vir em porcentagem, mas pode vir
unidade, que é o graus Gay-Lussac. Então, por exemplo, álcool hidratado 96 graus Gay-Lussac ou 96%. Significa que em 100% de solução, ou seja, 100% de álcool hidratado, 100 ml de álcool hidratado, a gente tem 96 ml de álcool etílico e 4 ml de água. Nesse caso, a água é o nosso soluto e o álcool, que está em maior quantidade, é o nosso solvente. Aqui eu deixo para vocês um último slide, que é para vocês aprenderem a fazerem a conversão de medidas. Isso é uma parte matemática, não vou adentrar muito, mas lembrar que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, que 1 litro é igual a 1.000 ml, 1 metro cúbico é igual a 1.000 ml e 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Se aparecer alguma unidade estranha, por exemplo, decímetro cúbico, aí vocês têm que usar essa reguinha aqui. Como eu falei, essa parte da matemática não vou adentrar. Caso vocês tenham dúvida, vai ser um prazer responder para vocês na monitoria. Deixei esse slide porque os exercícios talvez vão pedir alguma transformação de unidade para vocês. Com isso, gente, eu encerro a minha aula. Eu peço que vocês façam uma lista de exercícios. Como eu falei, soluções é um assunto que vocês conseguem tirarem as questões de letra. Não são exercícios difíceis, mas vocês precisam treinar. Eu vou montar uma lista. Vou colocar alguns exercícios teóricos, claro, de classificação de solução, de gráfico. Vou colocar alguns exercícios de título, de concentração comum. E provavelmente vocês vão ter que usar a reguinha aqui para transformar unidades. Peço que vocês façam com atenção. Se tiver alguma dúvida, na semana que vem a gente vai ter monitoria. Vai ser um prazer atender vocês. Meu WhatsApp, como sempre, está aberto. Precisando é só chamar. Boa noite, gente. Tchau, tchau.